Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Esse vídeo está sendo gravado no dia 31 de outubro, que é dia das bruxas, mas é também dia de Beltane no hemisfério sul, dia de Samhain no hemisfério norte, se você segue o calendário celta, se você celebra o sabás ou se você é praticante de Wicca. É também reconhecido no meio das místicas que esses 3 dias, 30 e 31 de outubro e dia 1º de novembro, são dias em que o mundo espiritual e o mundo dos vivos fica mais próximo. Então essa leitura vai ser para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Aquário. E vai ser mais ou menos um recado dos guias espirituais de vocês para essa data. Recados de coisas que vocês precisam ouvir, dos guias de vocês, ou do time espiritual de vocês, enfim. Eu vou começar com esse oráculo, que é o Monology, depois eu vou trazer cartas do Shamanic Healing, depois eu vou completar com o tarô, que é o tarô da Santa Muerte também, em homenagem ao Dia das Bruxas. A primeira carta que saiu para vocês é Eclipse de Lua Cheia. Conclusões estão próximas. Depois, Lua Mutável. Lua Mutável, ele meio que traz um sentido de que as coisas não estão tão fixas assim, né? Então, que não tem uma verdade. Não tem uma verdade assim. As coisas podem se modificar dependendo do que acontecer, tá, aquarianes? Luas mutáveis, para vocês terem um pouco assim em mente. Os signos mutáveis são Gêmeos, Sagitário, Virgem, Peixes. Então, toda vez que a lua estiver nesses signos, pode ser momentos para vocês tomarem um pouco mais de cuidado, para vocês não terem assim reações muito taxativas, porque um eclipse de lua cheia, ele é complicado porque a lua cheia sempre é um momento em que o nosso emocional tá um pouco mais aflorado, porque a lua cheia é o arquétipo um pouco de uma concentração emocional grande. Então, geralmente, os momentos de lua cheia são os momentos que o pessoal tá mais emotivo, tá mais explosivo, sabe? Tá sentindo muito mais as coisas. Porém, num eclipse, o que é um eclipse, né? O eclipse geralmente é quando um dos astros acaba ficando razoavelmente escondido. Nesse caso, num eclipse de lua cheia, é quase que como vocês não estivessem percebendo claramente quais são as emoções de vocês, né, pessoal? Então, de certa forma, aquarianes, é quase como se, por mais que vocês estivessem muito perto de algumas conclusões, é um pouco para ter cuidado, porque as emoções de vocês também podem estar muito num vai e vem, ao mesmo tempo que daí vocês não conseguem racionalmente perceber exatamente que emoções são essas em primeiro lugar, tá bom? É também um recado de tipo... Opa, caiu 4 cartas. É um recado assim mais no sentido de... Acho que emocionalmente as coisas vão estar meio ioiô, sabe? Por esses momentos. A primeira carta do Shamanic Healing que apareceu foi Transformação. A segunda foi Integração. E perceba essa carta número 22 e 33, que são números importantes na numerologia. Depois, se desfazendo de ilusões. E aí também desenvolvimento psíquico. Transformação e integração na mesma tiragem. De certa forma, aquarianes, eu acho que o time espiritual de vocês está, pelo menos, me indicando que eu não sei se vocês têm completa... Eu acho que vocês estão num momento estranho
no sentido de que transformação e integração podem estar acontecendo ao mesmo tempo que eu não sei até que ponto vocês estão percebendo isso. Eu acho que vocês estão se transformando sem perceber. É um momento de possibilidade daí de desenvolvimento psíquico, mas aí também no sentido de que, passando por essas duas vibrações, como são vibrações razoavelmente complicadas, eita, tá caindo de monte. São vibrações complicadas porque são vibrações que de certa forma lidam muito com a incerteza. Elas também impedem daí de vocês de terem uma visão concreta com relação ao que está acontecendo, né? Porque aquarianes, o signo de aquário é um signo fixo, é a expressão também mais ativa do planeta Saturno, se a gente olhar pela astrologia tradicional, né? Astrologia tradicional, Saturno também é regente do signo de aquário, assim como é regente do signo de Capricórnio, só que aí Capricórnio acaba tendo uma vibração mais feminina e introspectiva de Saturno, enquanto Saturno em aquário é uma energia mais masculina e ativa. O que eu tô querendo dizer daí é que aquário geralmente tem um pouco de necessidade de deixar as coisas razoavelmente às claras, de entender as coisas. Ele procura mais ou menos ativamente um certo tipo de sentido, e esse sentido, tecnicamente, para vocês aquarianos, ele não pode ser mutável ao longo do tempo, no sentido de que vocês são meio cabeça dura. Porque aquário tem ideias muito fixas sobre algumas coisas e vocês não gostam de lidar com a mutabilidade das coisas, né? Então, por exemplo, os signos mutáveis para vocês aquarianos, vocês podem, até de certa forma ficar um pouco fascinados pelos signos mutáveis, né? Como eu disse, Sagitário, Gêmeos, Peixes e Virgem. Por quê? Porque são pessoas que mudam da água pro vinho, às vezes rápido demais, vocês ficam, putz, que é uma coisa que fascina vocês, geralmente porque vocês não conseguem promover esse tipo de mudança, nem a muito custo, entende? Então, por isso eu tô querendo falar para vocês que eu acho que, de certa forma, o time espiritual de vocês está mostrando que vocês estão passando por algum tipo de transformação razoavelmente grande, mas que pode ficar um pouco despercebida de vocês. Pelo menos num sentido mais racional do qual vocês estão acostumados. Essa carta aqui é 9 de copas. Depois 4 de ouros. Uma lua. Depois 10 de ouros. Putz, e 10 de espadas. Não que seja ruim, mas são 2 10, são 2 cartas de finalizações. Então é um momento importante na vida de vocês mesmo, porque tem algum ciclo se fechando. E aí com a carta da lua é bem aquilo que eu disse, tem alguma coisa aí que vocês não estão vendo com clareza. E aí o que vocês não estão vendo com clareza, de certa forma, é a própria mudança de vocês, no sentido de que talvez é muito mais fácil perceber a vida dos outros do que a própria, né? Mas aí não no sentido negativo, mas no sentido mais analítico, sabe? Vocês conseguem perceber as outras pessoas se modificando, mudando de ideia, crescendo, debatendo, sabe? Mas vocês não se enxergam nessa mesma postura, sabe? Vocês se enxergam mais lineares, sabe? 6 de paus daí. A carta da lua, ela sempre mais ou menos indica essa questão um pouco de não saber exatamente tudo o que está acontecendo, né? Casualmente também no tarô a carta da lua ela é regente do signo de peixes. Então talvez o signo de peixes seja aí, por exemplo, em que signo está a casa 12 de vocês, que signo rege a casa 12 e também onde é que fica o signo de peixes para vocês, que signo ele se encontra.
Porque isso pode dar mais pistas sobre o que significa na realidade essa leitura especificamente para vocês, né? Porque isso que não está sendo visto, né? Eu acho que é uma questão bem interna, tá, gente? Então, assim, não é no sentido de que tem alguém enganando vocês, que tem alguém escondendo alguma coisa de vocês, não é isso. Mas, de verdade, eu acho que, de certa forma, é um momento que vocês estão mais vivendo às escuras, porque a carta da Lua, mais ou menos, nos obriga a isso, no sentido de que ele meio que gatilha o nosso instinto de sobrevivência. E aí, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, é meio que um ensinamento também de escutar um pouco o instinto. E aí, em termos físicos, né, o instinto, na realidade, são coisas que a gente sente no nosso estômago, né? Se você quer mais ou menos uma explicação mais prática do que é isso, toda vez que a gente está perto de fazer alguma decisão, ou toda vez em algum tipo de interação social que a gente tenha, sabe? A gente sente que a gente deveria estar fazendo alguma coisa, ou a gente sente algum tipo de perigo quando o nosso estômago de repente faz, sabe? Tipo, meio que aperta. É uma forma de perceber o nosso instinto, tá bom? Mas aí, de certa forma, assim, a vida de vocês no geral, gente, o time espiritual de vocês, eu acho que tá mais ou menos indicando que vocês estão chegando, assim, num ponto muito importante na vida de vocês, sabe? E aí eu acho que essas pequenas transformações, por mais que vocês não estejam percebendo, elas vão acarretar em coisas muito positivas para vocês. Porque o 9 de copas é um pouco isso. É um tipo de vitória que é individual, mas também pode ser compartilhada com outras pessoas. Mas mesmo compartilhada com outras pessoas, tem um pouco desse sentido de que fui eu que fiz isso, fui eu que conquistei essas mudanças, por mais que vocês estejam dividindo com alguém. O 6 de paus também é um pouco dessa ideia de estar dividindo algum tipo de reconhecimento, no sentido de conquistar alguma coisa que seja visível também para as outras pessoas. O 10 de ouros, com certeza, representa isso também. E aí, de certa forma, também é um tipo de realização material. E o 10 de espadas é um pouco também... é mais ou menos assim, um recado de que por mais que vocês estejam vivendo um pouco nesse momento de talvez não estar percebendo direito as coisas, isso tem uma tendência também a logo depois trazer algum tipo de alívio mental para vocês, sabe? As angústias que vocês sentem, talvez elas estejam perto também de acabar, de se alterar. E é engraçado porque essas duas cartas aqui nesse tarô, os 10, eles sempre são representados por borboletas, né? Todas as cartas 10 dos arcanos menores. E vocês têm a lagarta no outro oráculo. Ou seja, vocês estão próximos de chegar nessa transformação final, né? De trocar de pele, né? De sair desse estágio mais lagarta para entrar no estágio de borboleta e poder voar, de certa forma. Aquarianes, eu tô com uma certa dificuldade de explicar, eu acho, que o significado dessas cartas, porque, de certa forma, eu acho que a grande dificuldade talvez não seja necessariamente na percepção em si da modificação, sabe? Eu acho que a maior dificuldade acaba sendo, de certa forma, uma espécie de busca interna natural de vocês para tudo fazer sentido na vida. Ao mesmo tempo que, de certa forma, acho que uma parte da modificação de vocês e da integração de vocês é perceber que algumas coisas simplesmente acontecem sem ter um sentido fixo algum.
sabe? E que aí também o entendimento que a gente teve de alguma coisa, por mais que naquele momento que a gente entendeu essa coisa, esse entendimento tenha sido o correto, ele foi correto para o momento. E aí aquele entendimento, a tendência é que ele vá se transformando ao longo do tempo. Então pode ser também que vocês revejam muitas das ideias de vocês. Não no sentido negativo e não no sentido de vocês perceberem que vocês erraram. Não é. Eu acho que também vocês estão perto de se libertar dessa dicotomia certo ou errado. Isso ou aquilo, sabe? Verdade ou mentira. Eu acho que o signo de Aquário também é muito focado por essa ideia de verdade, né? Tanto quanto o signo de Sagitário, mas aí o signo de Sagitário pelo menos é um signo mutável. Então, o Sagitário tem uma liberdade maior em lidar com a mudança do que o signo de Aquário, que é um signo fixo. Então, de certa forma, pessoal, eu acho que vocês estão, assim, nesse momento de transformação disso, sabe? E aí, justamente porque isso pega de início numa parte de vocês que vocês não estão acostumados a reconhecer, que a própria mutabilidade da vida, né? É o próprio... Não mutabilidade da vida, que eu acho que nessa parte vocês entendem, né? Que as coisas mudam, que as pessoas crescem, enfim, né? Que tudo se transforma. Isso é um entendimento racional das coisas também, né? Mas também eu acho que vocês estão chegando num ponto de entender que isso também acontece com vocês, tanto quanto acontece com outras pessoas. E que por mais que vocês tenham essa tendência a reconhecer que as outras pessoas se transformam muito mais do que vocês agora, nesse momento, estão passando por essa grande transformação também. Mas eu acho que essa transformação não está sendo lá muito consciente, apesar de estar acontecendo. E aí, com o tempo, daí vocês vão, sabe... Vocês vão conseguir viver sem tanta angústia. E aí também... retirando um pouco das ilusões criadas ao longo da vida, né? E eu acho que uma das ilusões que vocês estão acostumados, aquarianos, é de certa forma a se entenderem como fixos, sabe? Como lineares também. Talvez seja o momento também de vocês perceberem que vocês também se constroem através de altos e baixos. Mudando de ideia, né? Percebendo que a interpretação que você teve no início agora já se modificou, sabe? Acho que de início, as emoções que vêm junto com isso podem ser um pouco grandes, sabe? Mas eu acho que também para vocês, a tendência é que vocês lidem muito bem com esse emocional, por mais que seja grande. Não vejo vocês com medo, não vejo vocês, sabe, com muitos receios. Bom, pessoal, mas era isso a leiturinha de vocês. Eu sempre dou a dica para vocês assistirem primeiro o signo ascendente de vocês, porque é o ascendente que dá mais ou menos a localização de cada casa do seu mapa astral e qual signo rege cada casa do seu mapa astral. Então sempre comecem pelo ascendente, depois assistam o Sol e a Lua, tá bom? Mas era esse o recado para essa noite para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.